Olá, nós estamos iniciando mais um Fan Talks e hoje nós vamos discutir sobre um tema extremamente importante no mundo das organizações, que é a mobilidade corporativa e a hospitalidade. E para a gente discutir sobre esse tema, nós contamos aqui com a ilustre presença da professora Ana Beatriz Cautela. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E já iniciando aqui a discussão sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na minha época, quando os meus pais e meus avós sempre falavam sobre a questão da atividade profissional, eles sempre diziam que a carreira era feita somente numa empresa, ou seja, ficar durante um longo período nessa empresa seria algo extremamente vantajoso e benéfico para o profissional. Só que hoje em dia a gente sabe que tem mudado muito as coisas. E tem um termo muito interessante que está sendo discutido, que é a questão da mobilidade corporativa. E eu gostaria de saber, professora, como é que esses termos se relacionam e como isso tem afetado a nossa atividade profissional. Obrigada mais uma vez pelo convite. Esse tópico que você falou é muito interessante. Realmente, no passado, as pessoas muitas vezes começavam e terminavam a carreira na mesma empresa. Hoje isso até pode acontecer, só que normalmente elas começam e terminam em outros países, dentro da mesma empresa. Isso acontece por diversos fatores. Então, um deles é a globalização, o desenvolvimento econômico, e tudo isso fez com que as empresas ampliassem a sua atuação além das fronteiras e comercializassem seus produtos e, com isso, expandissem seus negócios em outros países. Isso acontece tanto do Brasil para fora, como no movimento inverso. Com isso, até para que você comece um negócio num outro lugar que você não conhece, que você precisa desbravar esse mercado, é comum que as empresas mandem profissionais que eles já estão acostumados, que conhecem o DNA da empresa para começar esse novo negócio. Esse é um dos aspectos que a gente fala da mobilidade corporativa, que na verdade é a movimentação em função da empresa. Mas, por outro lado, também, o principal mote aí da mobilidade corporativa é quando as pessoas vão viajar a negócio, e cada vez mais elas viajam. Ah, mas a gente tem aí tecnologias para videoconferência, ok, mas isso não substitui a viagem a trabalho, a viagem a negócio. E é responsabilidade da empresa o cuidado por esse profissional durante esse movimento em função da empresa. Então, quando a gente fala de mobilidade corporativa, a gente está falando dessa movimentação natural que acontece em função de um compromisso profissional e cuja responsabilidade é da empresa. Pela qualquer coisa que aconteça com esse profissional durante esse processo, a responsabilidade é da empresa. Muito interessante, professora, porque eu sempre entendia como essa mobilidade o profissional indo somente para o exterior ou voltando. E você tocou num ponto importante, que essa movimentação desses profissionais que estão à viagem ou mesmo dentro do próprio país também pode ser considerado como uma mobilidade corporativa? Sim, porque eles estão se movimentando em função da empresa. E existe hoje ainda um outro processo, uma outra movimentação, que fala das empresas abrindo novas filiais em outros estados. Então, eu vou abrir uma fábrica num determinado estado, por funções de incentivo fiscal, enfim. E eu contrato profissionais de outros estados para trabalharem comigo. Então, existe um processo de migração, né? Então, nesse caso, nem foi em função da empresa ou a própria empresa que mudou este profissional. Ele conseguiu uma oportunidade em outro local e, com isso, ele precisou se mudar. Isso tem a ver com levar a família, com todo o ambiente que está inserido essa transferência desse profissional. E, professora, é fácil esse processo de mudança? O que os profissionais ou as famílias têm tido como experiência, ou quais são os desafios que eles enfrentam nesse processo de mudança? Olha, vamos dizer que se a gente mudar de casa já é difícil, Sim. né? Imagina você mudar com família, mesmo que seja sozinho, para um local onde você não conhece nada nem ninguém. Então, é um processo muito delicado, que precisa de um olhar especial por parte da empresa que está ou contratando ou cuidando dessa expatriação, vamos chamar assim, para que tanto o profissional e principalmente os seus familiares sejam bem acolhidos e bem recebidos quando eles estão chegando num lugar que eles não conhecem nada nem ninguém.
né? É como se a gente chegasse num lugar de olhos vendados e agora? E eu achei interessante, isso me fez lembrar da preocupação da organização em receber o profissional ou a família. E quando a gente vai para um hotel, para um resort, a gente sempre é bem recebido. E sempre vem a questão da hospitalidade. Isso. Como é que a hospitalidade se associa a essa responsabilidade ou papel da organização em receber esse executivo ou esse profissional que está sendo expatriado ou está se movimentando corporativamente? Muito bem pensado, muito bem questionado. Normalmente, as empresas, quando cuidam de expatriação, elas percebem essa preocupação e até essa responsabilidade em fazer essa movimentação do profissional e da sua família. Agora, quando é um processo de migração ou de mudança em função de uma oportunidade profissional, às vezes nem todas as empresas têm essa preocupação, né? Eu contrato um profissional e pronto. Agora, a gente tem que pensar que assim como quando eu vou para um hotel, eu vou para um resort, eu gosto de ser bem recebido, quando eu me mudo, eu levo a minha família para uma outra localização, eu também quero ser bem recebido. E isso passa por acolher não só no ambiente de trabalho, como também ajudar na adaptação dessa família, sugerindo escolas ou até muitas vezes é uma prática que eu indique alguém para ser o anfitrião. Então, quando a gente fala de hospitalidade, a gente fala de um movimento, né, de uma relação entre pessoas, onde envolve um anfitrião e um hóspede. Quem pode ser? O anfitrião é a empresa, o hóspede é a família que está chegando. Então, só muda quem são os atores nessa relação. Então, é importante que a empresa se preocupe, né, seja uma boa anfitriã, para que esses hóspedes sejam bem recebidos. E isso envolve, pode ter um programa de recepção, pode ter um programa de apadrinhamento, mas é fundamental para essa família e até a retenção desse profissional que essa recepção seja bem preparada, bem elaborada. E até porque não se preocupar com a esposa ou o marido, se eles têm uma atividade profissional, se é possível que essa atividade profissional seja realocada no novo local, no novo estado, no novo país, porque isso é uma adaptação. Então, é muito comum a gente perceber empresas que fazem a contratação como se fosse um profissional né, do próprio local. E não é. A gente sabe que é muito diferente. Existem culturas diferentes. Muito interessante, e porque a hospitalidade sempre é muito associada à questão do turismo, enfim, né, como a gente já discutiu aqui. E as empresas têm adotado essa prática, essa política, ela está indo no movimento de considerar a hospitalidade dentro das suas práticas de gestão? Eu tenho estudado isso e o que eu vejo é que existem sim empresas que têm uma preocupação fora do comum com esse profissional e com esse familiar. Então, entrega um manual com algumas dicas da cidade, indicação de escola, indicação de hospital, enfim, todo esse cuidado com essa recepção dessa família. Por outro lado, existem empresas que simplesmente contratam e pronto, sem se preocupar se essa família sabe onde morar ou não sabe onde morar. Então, vamos pensar, nós estamos em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande. Sim. Às vezes, para eu conseguir vou trabalhar numa determinada empresa. Vou morar aonde? Pode ser perto da empresa, porém a rota, o transporte é muito difícil. Então, precisa de alguém para orientar, né? E isso acontece em todos os lugares. Conhecer hábitos, conhecer culturas diferentes. Eu vejo que essa mobilidade, esse processo de mobilidade, tem muitos pontos favoráveis, que é você conviver em outra cultura, você aprender outra cultura, você aprender muitas vezes um outro idioma. Então, isso é um ponto muito positivo. Agora, se você não tem um apoio, né, se você não tem a hospitalidade permeando esse movimento, fica tudo muito mais difícil. E muitas empresas perdem bons profissionais porque a família não se adapta.
porque não cuidou desse processo. Então, a gente fala muito em diferencial competitivo, e esse é um diferencial competitivo. É bem importante o que você colocou aqui, porque um ponto que é determinante nesse processo é a questão da família também, que influencia o sucesso ou o insucesso desse processo de movimentação corporativa, né? E o papel da esposa, dos filhos e também se eles adaptam ou não é extremamente importante para que a empresa possa considerar no seu processo de gestão de pessoas, por exemplo, né? Exatamente. Existem empresas que têm um núcleo não de hospitalidade, mas que se preocupa com o bem-estar nesse processo. E o meu interesse em estudar, né, esse tema foi justamente porque eu passei por uma experiência Interessante. e fui muito bem recebida, tanto na ida quanto na volta. A empresa se preocupou muito com o bem-estar, não só do profissional, como de toda a família. E com certeza fez toda a diferença na hora da adaptação. Então isso te marcou muito, essa Marcou, experiência. marcou muito. Tanto que quando veio a proposta desse estudo, eu imediatamente aceitei. E aí, começando a ler, existem estudos que dizem que a expatriação acaba sendo uma das causas, né, de divórcio, por causa justamente da não adaptação da família em países distantes, com culturas totalmente diferentes, em que você não tem essa recepção calorosa da população, e a esposa e a família acabam ficando muito sozinha. Nossa, bem interessante. E aí é um recado para que as organizações e também os profissionais levem em consideração não somente as necessidades e expectativas do profissional, mas também da família como um todo nesse processo, né, professora? Exatamente. E um outro movimento que é interessante, que normalmente empresas que têm muitos expatriados ou pessoas de outras localidades acabam formando uma família com os profissionais que estão nessa situação. Então, eles acabam fazendo o papel que muitas vezes a empresa não faz. Então, de quem chegou primeiro, já desbravou, né, o caminho e Sim. acaba indicando locais para morar, acaba convidando e fazendo esse papel de anfitrião para poder, até como eu não tive, eu quero que o outro seja bem recebido. Então, eles fazem esse papel. Agora, se a gente pensar que o profissional está em função da empresa, o papel, né, seria da empresa. E com isso, a gente percebe, tem estudos também que dizem que aumenta a fidelidade do profissional que é bem recebido em relação à empresa. Aumenta a fidelidade, a Com satisfação, certeza. a qualidade de vida no trabalho. E um outro aspecto que eu achei interessante na sua fala foi com relação à hospitalidade, ela ser um fenômeno que acontece de forma informal nas organizações. Isso é muito comum mesmo acontecer? Isso é muito comum, porque quando a gente fala de hospitalidade, não tem um setor de hospitalidade. Então, todos na empresa são responsáveis por exercer a hospitalidade. Então, não só nesse caso de mobilidade, a área de recursos humanos, que é quem cuida do processo, mas cada um de nós, né, na nossa empresa, nós somos responsáveis por acolher bem o outro, né? E aí, dependendo da nossa área, dependendo do relacionamento que a gente tem, eu vou ter um anfitrião diferente, um hóspede diferente, mas nós exercemos a hospitalidade. Então, muitas vezes as pessoas confundem hospitalidade com serviço. Não, é uma relação entre pessoas. E isso acontece desde a antiguidade, né? Podem ser outros nomes, mas sempre aconteceu. É interessante porque não é papel somente da organização formalmente ali estabelecendo as suas políticas e práticas, mas ele tem que estar arraigado entre todos os seus colaboradores, justamente para que essa condição hospitaleira de poder se relacionar e receber muito bem esses novos profissionais que estão se movimentando, para que o sucesso seja alcançado, né, como um todo. Não é somente um departamento que com a sua responsabilidade, vai conseguir fazer e alcançar essa política, essa prática, né? Exatamente, faz parte da cultura organizacional, né? E aí todos que lá estão acabam praticando, porque
é um conceito, né? É uma prática que acaba se disseminando entre todos. Ah, interessante. Bom, a discussão está muito interessante e eu só gostaria de fazer mais uma pergunta, né, que pode ser a pergunta de todos que estão nos assistindo agora, que é sobre qual é, então, o papel de nós como profissionais para aplicar ou implementar uma prática de gestão que se volte para a hospitalidade, principalmente nesse âmbito nessa movimentação corporativa dos profissionais. Eu acredito que é se colocar no lugar do outro, né? Se eu estou chegando num local onde eu não conheço nada nem ninguém, como eu gostaria de ser recebido? Então, ser bem recebido significa ter alguém que te acolha, ter alguém que te oriente, que pergunte coisas básicas, né? E que te ajude, que te ofereça essa ajuda de maneira natural, e te deixe à vontade, né? Porque também existe uma diferença entre oferecer ajuda e ficar junto, grudado, não te deixando espaço, né? Ofereça ajuda, se mostre à disposição e realmente esteja à disposição, para que quando essa pessoa, esse profissional precisar, ele fique à vontade para pedir ajuda. E para assuntos básicos do dia a dia, mas que muitas vezes são essenciais para a adaptação. É muito interessante e, enfim, eu acho que são ensinamentos extremamente valorosos. Muito obrigado, professora, por compartilhar suas experiências, os seus ensinamentos. Aprendi muito aqui, com certeza, aqueles que estão nos assistindo também. E fica para nós essa reflexão, né? O nosso papel é atuando para que a gente possa receber esses profissionais. Obviamente, nós também gostaríamos de ser recebidos, né, professora? Exatamente. Assim, para que a gente possa se sentir bem. E espero que todos aqui tenham aproveitado muito bem essa nossa sessão aqui do Fan Talks mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, professora. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e fico à disposição para, se houver dúvidas, esclarecer e falar mais sobre o assunto. Muito obrigado você que nos assistiu aqui e vemos vocês em breve no nosso próximo Fan Talks. Obrigado. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal e acompanhe as nossas novidades através das notificações. Ah, a gente deixou para você uma cortesia. Tem o link na descrição com a experiência Fan Online. Vem pra Fan!